Formação territorial e política do Brasil. Em 22 de abril de 1500, chegava ao Brasil 13 caravelas portuguesas lideradas por Pedro Álvares Cabral. À primeira vista, eles acreditavam tratar-se de um grande monte e chamaram-no de Monte Pascoal. No dia 26 de abril foi celebrada a primeira missa do Brasil. Após deixarem o local em direção à Índia, Cabral, na incerteza se a terra descoberta tratava-se de um continente ou de uma grande ilha, alterou o nome para Ilha de Vera Cruz. Após exploração realizada por outras expedições portuguesas, foi descoberto tratar-se realmente de um continente, e novamente o nome foi alterado. A nova terra passou a ser chamada de Terra de Santa Cruz. Somente depois da descoberta do pau-brasil, ocorrida no ano de 1511, nosso país passou a ser chamado pelo nome que conhecemos hoje, Brasil. Portugal avisou a toda a Europa o descobrimento para divulgar o seu feito e oficializar a descoberta. Assim, Brasil ficou submisso aos portugueses, extraindo seus recursos naturais para o comércio europeu. O Tratado de Tordesilhas foi feito por Portugal e Espanha com o objetivo de dividir o território brasileiro entre os dois países. Para expandir o modelo agroexportador pelo Brasil, Portugal criou o sistema de capitanias hereditárias, cedendo enormes faixas de terras para donatários pertencentes à aristocracia portuguesa. A expansão territorial depois da independência política. Com o processo de descolonização, Espanha e Portugal deixaram de influir na ocupação territorial da América Latina, onde o Brasil apareceu como um estado monárquico e centralizado politicamente no Rio de Janeiro. Após a independência política, a monarquia teve a tarefa de unificar o território através da escravatura. Várias revoltas populares se estabeleceram, parte delas causada por aspirações de independência regional, republicana, antidemocrática e anti-escravagista. Somente a partir da proclamação da República, em 1889, o Brasil ampliou seu território. Elites desarticuladas e espaços desiguais desarticulados. Com as suas fronteiras internacionais consolidadas, o Brasil continuou apresentando uma ocupação irregular em seu território. O passado fica evidente com a presença de concentrações demográficas nas proximidades do litoral. A consolidação política disputava entre si o domínio da República. Até a metade do século XX, o Brasil continuava marcado pela existência de ilhas do poder, comandadas por cafeicultores. Com a era Vargas, surge um projeto para o território nacional, articulação e industrialização. O revezamento da presidência entre políticos das elites cafeiras de Minas Gerais e São Paulo, na década de 1920, resultou na chamada Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder e estabelece políticas de desenvolvimento de cunho nacional. O mais importante movimento de incorporação das regiões inferiores feito pelo Estado brasileiro ocorreria no governo de Juscelino Kubitschek, com a transferência da capital federal, do Rio de Janeiro para Brasília, no ano de 1960. Em 1970, durante o período das ditaduras militares, os governos tomariam a decisão de integrar as áreas mais habitadas do país. Foi um período marcado pelo fim das liberdades políticas e pela extensão da malha rodoviária. Depois da ditadura, apesar da liberdade política, novamente falta um plano estratégico nacional. A partir do final da década de 1980, o Brasil iria voltar a ser uma democracia política. Com o desenvolvimento das redes de comunicação e transporte, várias mudanças ocorreram. Até hoje, grandes parcelas da população continuam excluídas, economicamente, fazendo com que o mercado interno não cresça. A nossa independência política é extremamente relativa, um país que continua sendo um grande devedor internacional. O Estado Nacional Brasileiro sempre encontra vários impedimentos
quando tenta resolver os problemas sociais, ambientais, de infraestrutura e de ocupação do território. O Brasil tem a organização de seu espaço, duas das três características que marcaram sua colonização: o latifúndio e a monocultura. O país é hoje uma república federativa, composta de 26 estados, um distrito federal e um território estadual. Fernando de Noronha.